Vídeo para orientar como utilizar o editor do site, né? O editor Smart, onde você pode editar o conteúdo do seu site. Quando você entrar no Play5 com o seu login e senha, você vai escolher esse botão aqui, Editor Smart. Clicando no editor, ele vai mostrar uma lista. Se você tiver mais do que uma Smart Page, mais do que um site no mesmo domínio, ele vai te mostrar essa lista. Você escolhe o site que você quer alterar e ele vai abrir o próprio site com as imagens aqui do editor, com os botões de editar. Tá? Vamos começar pelo mais simples, que é a edição de um conteúdo já existente. Vamos supor que você queira editar esse conteúdo de texto. Você vai ver que sempre tem um botão editar para cada conteúdo de texto no canto superior direito do bloco de texto. Você clica nesse botão, ele vai abrir a janela do editor de conteúdo. Então você vai ver que ela tem aqui ó, a página, né, a Smart Page a que ele se refere, foi a que a gente está editando, né, o título que aparece no bloco, o tipo de bloco, né, a situação desse bloco comum que está ativo, e aqui ele tem o editor de texto. Tá? Note que o editor de texto ele tem botões de estilo aqui bem similares ao do Word. Então você pode, por exemplo, selecionar uma parte do texto e aplicar algum estilo, negrito, itálico, underline, remover os estilos por aqui, ou só clicando e desclicando no botão do estilo que você escolheu. Ele pode trabalhar com listas, né, numeradas, então vamos fazer um exemplo aqui de uma lista. Você seleciona essa sua lista, você pode aplicar a numeração automática, você pode aplicar os bullets, tá? Você pode tirar esse estilo, né? Você pode colocar entre quotes aqui, ó. Você pode aplicar um link em uma palavra ou um pedaço de texto. Você clicar nesse botão, você pode escolher o texto que está escrito ali no editor e colocar o link, tá? da URL que você quer. Por exemplo, vou colocar uma URL aqui, tá bom? Ele vai aplicar um link aqui. Você pode também aplicar alguma imagem. Então vamos colocar uma imagem logo no começo do texto. Eu clico aqui no começo, escolho o ícone de imagem e ele vai pedir para mim a URL da imagem. Vamos inicialmente pegar uma imagem que já está publicada na web. E vou abrir uma nova janela. Vou entrar no Google, por exemplo. Vou fazer uma busca aqui por palavra carro. Vou entrar aqui nas opções de imagem do Google. Vou escolher uma imagem qualquer, clicar com o botão direito aqui do mouse. Vou copiar o endereço da imagem. Tá? Feito isso, volto aqui para o nosso editor, colo aquele endereço da imagem aqui. Veja que a imagem aparece aqui nessa janela. Eu vou clicar sobre a imagem e vou modificar o tamanho dela, por exemplo. Tá? Eu reduzi aqui o tamanho dela. Note que é importante esse cadeado estar travado. Se o cadeado estiver destravado e você mudar o tamanho da altura, ele distorce. Porque você mudou a largura e a altura ficou fixa. Se você clicar aqui no cadeado, ele vai manter a proporção. Então é importante manter dessa forma. Aqui você pode colocar uma borda na imagem. Se quiser, você pode colocar um espaçamento. Normalmente a gente usa 10 pixels para ele criar um espaço entre a foto e o texto. Tá? E aqui eu posso alinhar a imagem à esquerda ou à direita do texto. Tá? Quando você clica aqui no OK, ele vai aplicar essa alteração e você vai ver como ela fica aqui no texto. Ela está alinhada à esquerda. Se quiser alterar essa configuração, dá 2 cliques sobre a imagem. Por exemplo, vou posicionar ela à esquerda agora e vou reduzir um pouco o tamanho dela. O cadeado está desclicado, ela distorceu. Então eu clico no cadeado para ela manter a proporção da foto, não ficar distorcida. Clico no OK, você vê que a foto reduziu e foi aqui para o lado esquerdo. Tá? Tem outras formas de a gente colocar a imagem. Eu vou voltar aqui para cima no editor. Você vê que a gente tem um botão aqui que é gerenciar arquivos. Você clica sobre esse botão, faz o upload da imagem que você quer, já deve estar no seu computador. Então vamos escolher uma imagem qualquer aqui. Selecionei a imagem. Cliquei no botão gravar, ele vai fazer o upload. Fecha aqui essa janelinha. A imagem vai aparecer aqui.
Note que a imagem está dentro de um box vermelho. O que isso quer dizer? Essa imagem está selecionada como foto principal. Então ela vai aparecer ali naquele seu bloco de texto, como uma foto principal. Eu vou voltar para a gente visualizar isso, tá? Note que ela não aparece aqui dentro do bloco de texto, porque a forma como eu coloquei essa imagem utilizando esse ícone, ela vai ser colocada diretamente na página, tá? Então eu vou clicar aqui, gravar, para a gente visualizar como isso fica na página. Nota que você tem que fechar essa janela aqui para conseguir visualizar a alteração no seu editor, tá? Olha só, a imagem que eu coloquei como principal apareceu aqui do lado, tá? Vamos editar novamente isso daqui. Se eu entrar aqui, novamente no editor, agora sim ele está me mostrando aqui a foto da imagem em cima da minha tela de edição. Se eu quiser editar essa imagem, eu volto aqui, ó, ele está mostrando que eu tenho um arquivo feito upload nesse registro. Se eu clicar aqui, eu posso desmarcar essa foto como principal, tá? Como é que eu faço isso aqui, ó? Remover como principal. Você vai notar que ela perde aquele box vermelho, ou seja, ela não está mais marcada como principal. E o que eu posso fazer? Eu posso selecionar diretamente o endereço da imagem, como a gente fez com a foto do carro. Ó. Seleciono todo o endereço dela aqui, volto para o meu editor e vou aplicar essa imagem no lugar daquele carro. Ó. A imagem aparece aqui nesse box e eu posso fazer aquela mesma alteração. Travo as proporções, fechando o cadeado, e posso modificar aqui o tamanho da imagem. Tá? Posso alinhar ela à esquerda, enfim, aqueles recursos que a gente já viu. Vamos então colocar aquela imagem ali. Você pode colocar mais do que uma imagem, tá? Eu posso selecionar outro pedaço do texto e refazer o processo aqui, incluindo uma nova imagem, tá? Se eu quiser fazer o upload da foto, então é o mesmo processo. Eu venho aqui nos arquivos, faço o upload de uma nova imagem, vou escolher uma outra imagem aqui, gravo, fecho a janela. Note que ela ficou marcada como principal. Sempre a última foto que você faz o upload vai ser marcada como principal. Então você pode remover ela como principal. Tá? Nesse caso, a gente não vai precisar dessa imagem como principal. Vou selecionar o endereço dela, volto para o editor e aplico ela onde eu quero. Vou colocar nesse outro bloco, ícone da imagem, colo a URL, imagem aparecer no meu box. Note que ela está muito grande, vou mudar a proporção dela, colocar aqueles 200 pixels, por exemplo. Note que o cadeado está travado, então a proporção foi mantida. Vou colocar um espaçamento para o texto e vou alinhar ela à direita, por exemplo. Então agora nós temos duas imagens no mesmo bloco de texto, tá? Outra coisa bem interessante é você colocar botões no meio do seu texto, no meio do seu conteúdo, né? Isso é muito fácil. Você pode vir aqui em editar, você pode incluir, por exemplo, um botão em uma imagem. É aquele mesmo processo do link. Você clica na imagem, clica aqui no link, coloca a URL para onde você quer apontar, por exemplo. Vou colocar uma URL qualquer aqui. Clica no OK, ele já ativou um link, tá? Quando a pessoa clica aqui, vai ser direcionada para aquele endereço. Se quiser alterar, clica duas vezes. Você vai ver que ele está mostrando aqui nesse botão de link o endereço que você colocou. Você pode ajustar o destino também, para ele abrir uma nova janela, que é o aconselhável para não sumir o seu site, ou na mesma janela, ou testar essas outras opções. Vamos remover aqui o link. Você pode colocar um botão no meio do texto. Como é o processo? Vamos escolher um botão bonitinho lá no Google, por exemplo, tá? Vou abrir aqui o Google. Vamos procurar um botão Compre Agora, por exemplo. Vou aqui para imagens. Vamos supor que eu queira colocar esse botãozinho aqui, ó. Compre Agora. Estou copiando o endereço da imagem, como eu já ensinei. Volto para o nosso editor. Vou incluir essa imagem aqui nesse pedaço do texto. Então eu vou aqui
no ícone de imagem, colo o endereço da imagem, o botão apareceu aqui, eu regulo o tamanho dele, né? Como é pequenininho, vou aumentar um pouco aqui, 90 pixels. Clico aqui na opção de link, vou colocar o endereço que eu quero. Estou dando só um exemplo aqui. Destino para uma nova janela, clico no OK e você tem o botãozinho Compre Agora. Tá? Isso é legal porque é o que a gente chama de Call to Action, quer dizer, é um botão com algum texto imperativo, compre, cadastre-se, você acaba aumentando a sua taxa de conversão. Outro recurso bem interessante, você pode criar, eu pulei 2 linhas aqui, vou incluir aqui uma tabela. Tá? A tabela é interessante para você organizar o seu conteúdo. Então, criei uma tabela de 2 colunas e 3 linhas. Posso preencher essa tabela com conteúdo de texto. E eu posso estilizar essa tabela. Então, eu selecionei aqui esse campo, coloquei um negrito, por exemplo. Tá? Ou posso mudar a cor da célula. Se eu clicar aqui com o botão direito, note que ele mostra um submenu. Eu posso formatar a tabela ou a célula. Tá? Eu vou formatar essa célula, propriedades da célula. Posso mexer na altura e na largura, posso colocar uma cor de fundo. Então vou escolher uma cor qualquer aqui, de fundo. Ok, ok. Então você nota que ele marcou aqui a cor das células, tá vendo? Você pode criar todo esse estilo. Se você quiser incluir mais alguma linha, clica com o botão direito, linha, inserir linha acima ou inserir linha abaixo. Tá? Olha só, ele inseriu mais uma linha aqui, posso complementar o conteúdo. Enfim, clicando com o botão direito sobre a tabela, você tem um submenu, que é interessante você testar, que você tem alguns recursos aqui de edição, de inclusão, de mesclar células, né? Vamos selecionar 2 células aqui e vou mesclar com a célula à direita. Então, você vê que ele criou aqui uma célula conjunta. Outro recurso interessante, se você tiver uma tabela pronta ou preferir utilizar um recurso do Excel, você pode montar a sua tabela no Excel, tem um exemplo aqui, seleciona a sua tabela, copia, volta para o editor e cola a sua tabela nova aqui. Deixa eu pular 2 linhas, vou colar ela aqui embaixo. Então note que ela vem com aquele estilo do Excel, até com a fonte que você utilizou no Excel. Tá? Isso é bem interessante para agilizar a formatação de tabela. Vamos gravar aqui só para ver como isso ficou. Quando você clica no botão gravar, note que você tem que vir aqui no box, fechar o box, ele vai atualizar a página. Tá? Dependendo do tipo de edição que você fizer, é interessante você aplicar um refresh, dar um refresh na página para você conseguir ver, ou até mesmo limpar a cache do navegador, porque alguns recursos de estilo podem não aparecer nessa edição. Então note que a edição é bem simples, você tem vários recursos aqui. Você tem recurso, por exemplo, de pintar o texto, tanto a cor do texto, quanto, vou selecionar outro pedaço aqui, a cor de fundo. Tá? Então é um editorzinho bem completo, ele tem alguns estilos aqui de tipo de tamanho de fonte, tamanho de título, você pode aplicar aqui também, ele vai mudar o tamanho do texto, tá? Então é um editorzinho de texto bem completo. Se você quiser apagar um bloco todo, um registro todo, tá? Usa esse botão excluir. Se você quer aproveitar esse conteúdo de texto e fazer um novo bloco, usa a opção aqui de duplicar. Tá? Vamos conhecer algumas outras formas aqui de editar. Outros recursos interessantes. Tá? Vamos mudar aqui o tipo de bloco de informação. Clicando naquele botão editar, você vai ver que você tem várias opções de bloco de informação. Tá? Quando você escolhe um outro padrão aqui, por exemplo, formulário, ele vai te mostrar um alerta de help. Você clica aqui e ele vai te mostrar uma explicação de como funciona o bloco. Então você pode ler isso atentamente e aplicar esse tipo de bloco novo. Tá? Você pode, por exemplo, a gente tem aqui mapa do Google. Então se eu selecionar esse bloco,
clicar no Help aqui, ele vai me ensinar como eu coloco um mapa do Google Maps. É bem simples, basta você colocar o endereço que você quer no bloco de texto e vai aparecer o mapa do Google Maps. Experimenta isso para você como é interessante, tá? Outros recursos aqui também interessantes. Vamos supor que você queira encaixar um vídeo do YouTube no meio do seu texto ou aqui no final do texto. Como você faz? Vai no YouTube, escolhe o vídeo que você quer incorporar no seu site, naquele bloco de texto. Então, entrando aqui nos nossos vídeos, eu posso escolher um vídeo qualquer, clico aqui sobre o vídeo, e aqui nesse botão de compartilhar, você clica na opção incorporar. Ele vai te mostrar o código padrão aqui do YouTube. Você copia esse código, volta para o seu editor, e aqui o que é importante, olha só, eu vou querer incluir o vídeo aqui. Eu vou clicar nessa aba código-fonte, ele vai me mostrar aqui o código-fonte desse bloco de texto. Não se assusta se você não entende HTML. Vai no final dele e simplesmente cola aquilo que você copiou do YouTube. Tá? Note que aqui no código ele tem o tamanho, ó, largura, width e altura. Você pode mudar isso aqui se você quiser deixar o seu vídeo menor na tela ou maior. Tá bom? Mas feito isso, basta você gravar. Aí você nota que o seu vídeo apareceu aqui no final e a pessoa parece assistir o vídeo por aqui mesmo. Outros recursos de bloco que a gente tem, bem interessantes. Clica no botão editar. Vamos mudar esse bloco de conteúdo para a opção de 3 colunas. O que vai acontecer? Ele vai, na hora que eu gravar, ele vai colocar esse conteúdo na diagramação de 3 colunas da linha, tá? Então veja que ele colocou o que cabe aqui do conteúdo com o botão Saiba Mais. Quando você clica no Saiba Mais, aí sim ele vai te mostrar todo aquele conteúdo. E como eu escolhi a opção de 3 colunas, eu tenho que incluir mais 3 blocos aqui para eu ter as 3 colunas que eu preciso, tá bom? Botão editar novamente. Vamos ver um outro tipo de conteúdo que eu acho interessante aqui. Então a opção do Collapse. Collapse eu acho bem interessante porque ele vai criar um botão na tela onde o meu conteúdo vai ficar parcialmente oculto, tá? Ele vai ter um botão aqui, ó. Ele criou essa barra. Quando eu clico, ele abre. Isso é interessante para você deixar alguma informação não tão visível na página e você quer que a pessoa clique para visualizar, como por exemplo uma tabela de preço. Tá? Editar meta tags. Isso é muito importante, gente. Para o seu site aparecer no Google, ele tem que ter, a princípio, né, a coisa mais básica são as tags principais, que é o título, por exemplo. Tá? Aqui você pode escrever o título que você quiser, clicar no botão alterar, que ele vai colocar isso na tag title ou título da sua página. Você pode continuar a edição, colocar uma descrição. Tá? A descrição é que vai aparecer embaixo da tag title quando você pesquisa no Google. É importantíssimo colocar isso daqui. E ele tem também um último recurso aqui, que é o de palavras-chave. As palavras-chave, que é a tag keywords, elas estão sendo desativadas pelo Google, mas ainda é importante você utilizar isso daqui. Tá? Se você quiser incluir mais algum conteúdo, tá? Note que a nossa página tem bastante conteúdo. Se eu quiser incluir um novo conteúdo, eu venho aqui em incluir conteúdo. Ele vai me perguntar se eu quero incluir um banner, um conteúdo ou uma galeria de fotos, tá? Vamos clicar em conteúdo. Ele vai criar um novo conteúdo. E o que é importante? Qual é a posição do meu conteúdo na página? Depois que eu preencher o título, o texto, fizer o upload de fotos, eu venho aqui e coloco a ordem. Quanto maior o número que eu inserir, mais para cima da página esse conteúdo vai ficar. Quanto menor o número, posso usar até negativo, mais para baixo da página ele vai ficar. Então, fechando a janela aqui, cada conteúdo desse tem um posicionamento. Vamos editar esse para vocês entenderem melhor. Eu clico aqui, desço aqui no final, você vai ver que ele está -5. Se eu colocar ele -6, provavelmente ele vai passar para baixo do conteúdo de baixo, que deve ser o -6, entendeu? Então é ali que você controla a ordem do conteúdo na página. Outras coisas que a gente pode fazer então. Vamos pular para esse botão aqui, ó, editar cores. Aqui ele vai te mostrar as cores que estão sendo utilizadas na página. No header, que é essa parte
superior, vamos mostrar aqui, ó, é essa parte de cima, tá? Você pode mudar, vamos voltar para o editor de cores. Então você pode mudar a cor do header, a cor do texto do menu, a cor dos títulos da página, a cor do próprio texto da página, a cor do bloco, que eu vou mostrar, esse é um fundo que intercala cada conteúdo, vou mostrar para vocês, e a cor lá de baixo, que é a cor do footer. Tá? É bem fácil mudar a cor, é só você clicar aqui, não precisa entender de codificação de cor. Ó. Quando você clica, ele abre o menu, você escolhe a cor que você quer, muda o claro ou escuro da cor aqui, tá? Puxa mais para o branco ou não, tá? Escolhe a cor que você quer, simplesmente, e grava. Se quiser copiar a cor para outros blocos, copia o código, cola aqui, ele copiou a mesma cor, entendeu? Então é bem simples. Para funcionar, tem que clicar no botão alterar. E essa mudança é importante você limpar a cache do navegador. Então, por exemplo, o que é limpar cache? Aqui no caso do Chrome, você vem limpar dados de navegação e você vem aqui, ó, clica somente nesse box, porque esse box vai te apagar todo o seu histórico, não é necessário, ou esse outro vai apagar os cookies, você vai acabar se deslogando dessa página. Então, deixa só esse aqui clicado, que é para você limpar imagens e arquivos. Clique em limpar dados, ele vai limpar a sua página, e você voltando aqui para ela, você pode dar um refresh, que aí sim ele vai aplicar essas alterações de estilo de cor. Tá? Alteração de estilo de cor na página, se você não limpar cache, você não vai visualizar. Outra coisa bem interessante é você trocar a fonte de letra. Tá? Ele tem algumas fontes que aparecem aqui para você escolher. Tá? Você pode simplesmente escolher a nova fonte que você quer, clicar no botão alterar, que ele vai alterar todas as fontes do site. Se você quiser utilizar fontes diferentes dessa aqui, né, tipos de letras diferentes, aqui tem uma explicação de como você pode pegar alguma fonte na biblioteca de fontes do Google e alterar no seu código. Tá? Isso aqui é necessário um pouco de conhecimento de HTML, de código, então é interessante ser feito pela nossa equipe de suporte ou por algum programador. Tá? Mas ele possibilita que você coloque qualquer fonte web disponível no Google. Esse outro botão aqui é muito importante, a edição do menu. Tá? A sua Smart Page, o seu site, ele pode ter mais do que uma página. Por exemplo, aqui a gente vê que tem um menuzinho, certo? Quando você clicar no editar o menu, ele vai abrir para você a estrutura do menu. A estrutura é simples, você coloca o nome que vai aparecer no menu e o destino desse botão. Tá? Note que aqui tem uma explicação, se você está usando uma página interna, você tem que seguir o padrão, que é colocar aqui, né, no box barra, o endereço da sua página, underline, o nome do menu que você vai utilizar. Então, se eu quiser criar, né, vou copiar isso aqui para facilitar. Se eu quiser criar um novo menu aqui, ó, de teste, que aponte para mim, para uma nova página que eu vou criar, que vai se chamar teste 2, tem que fazer dessa forma, barra app, ponto, o nome da página, que o sistema já te dá aqui, ó, nesse exemplo, tá? Underline, o nome do menu que você quer, tá? Então aqui eu posso colocar qualquer palavra e aqui vai ser o nome do arquivo. Então não precisa ser o mesmo nome, só que eles vão ficar atrelados. O nome que vai aparecer no menu é teste 3 e o nome da minha página, para efeitos de programação, vai ser esse endereço aqui, teste 2, tá bom? Você clicando aqui em alterar, ele já vai criar, ó, ele criou uma nova página para você já. Fecha a janelinha. Vamos dar um refresh aqui na página para você ver aparecer o menu. Olha lá, apareceu o teste 3. Se eu clicar aqui, ele já vai me levar para a página nova. É uma página que só está copiando o banner. Vem um conteúdo aqui de teste. E eu posso editar esse conteúdo para ter essa nova página. Então assim eu criei uma nova página na Smart. Se eu quiser remover essa página, volto para editar menu. Vou aqui, apago esses dois campos. Clico aqui no alterar. Fecho a janela. Dou um refresh na página e o menu foi removido. Então, dessa forma, você consegue incluir inúmeras páginas na sua Smart Page aí no seu site. Tá? Outro botão importante, editar conexões.
é aqui que você vai configurar todas as conexões externas do seu site. Por exemplo, e-mail do formulário. Quando a pessoa preencher o formulário da página, para quais e-mails ou e-mail vai ser enviada a mensagem. Você configura aqui. Se for mais de um, coloca a vírgula e preenche o novo e-mail. Tá bom? Se quiser apenas um, não precisa ter a vírgula. Tá? WhatsApp. Aqui no WhatsApp você coloca o número, tá? Sempre com o código do país, então 55, código da cidade e o número do telefone que você quer. Tá? Campos do formulário. Eu vou mostrar lá embaixo o formulário. Tem uma codificação aqui, ele explica nesse menuzinho Help como você deve colocar. Ele tem um pouquinho cara de código, tá? Mas é fácil de entender. Se preferir, pede para o nosso suporte configurar os campos do menu. Redes sociais. Aqui você vai colocar os endereços das redes sociais separados por ponto e vírgula. Então, por exemplo, vai no seu Facebook, procura a sua página. Vamos pegar aqui a página da K2 Web como exemplo. Então, estou entrando aqui na minha página do Facebook. Basta eu selecionar a URL inteira que eu quero aqui, que é o endereço da minha página, copio, volto ali para a minha Smart Page. Se eu quiser colocar outra rede social, ponto e vírgula, entro, por exemplo, no Instagram, encontro o endereço da minha conta, vamos procurar aqui o endereço, já estou aqui na K2 Web, eu cliquei aqui na K2 Web, copio o endereço meu do Instagram, volto lá para o meu editor, colo ele aqui. Se eu tiver LinkedIn, YouTube, Twitter, mesmo processo, coloca um ponto e vírgula e vai adicionando os endereços das suas redes sociais, eles vão aparecer na página. Tá? Texto Reader, que é isso? É o texto que vai aparecer lá no topo da sua página. Você escreve o que você quiser e ele vai aparecer lá em cima. Aqui, a Google Tags é para você inserir qualquer tag, né? Vamos supor que você precise colocar o Google Analytics, uma tag de remarketing, enfim, qualquer código que você precise inserir na sua página, basta colar aqui um abaixo do outro se você tiver mais de um, tá ok? Então, clica no alterar e fecha a janela para você ver as atualizações. Clica no botão refresh quando você não visualizar alguma alteração. Veja só, apareceu o texto do Reader, o ícone que eu coloquei de Facebook, o Instagram, o WhatsApp, e aqui também aparecem os ícones na lateral, e no final da página você vai ter os ícones. Além disso, você vai ter o ícone do WhatsApp aqui embaixo, tá bom? E falando aqui também em rede social, é importante você escolher os conteúdos que você quer ativar os botões de compartilhamento. É muito simples isso. Aqui no final você tem a opção compartilhar sim ou não. Se ele tiver clicado como sim, ele vai mostrar aqui no seu conteúdo os botões de compartilhamento. Então veja só, ele coloca aqui os botões padrão de compartilhamento. Então a pessoa que estiver visualizando o seu site e clicar em algum desses botões vai poder compartilhar essa matéria aqui, esse conteúdo, na rede social dela que ela escolher. Vamos ver agora o botão visualizar. Toda hora que você estiver fazendo alguma alteração e quiser ver o site sem as tags, aí, sem as janelinhas de edição, clica no visualizar. Ele vai te mostrar o site já editado. Tá bom? Voltando aqui para o nosso editor. Último botão, o avançado. Botão avançado é para quem tem conhecimento avançado de programação. Tá? Um deles é o nosso menu PSQL, eu não vou detalhar ele aqui, mas é a página onde você pode mexer no código, realmente na programação da sua página. Você pode navegar, escolher a página e alterar o código. Isso tem que ser feito com muito cuidado por quem entende, porque pode desconfigurar ou até mesmo tirar o seu site do ar, tá bom? Clicando também no avançado, eu tenho uma opção aqui que você pode acessar diretamente o PlaySim novamente. Voltei para aquela janela. E aí eu posso procurar aqui a minha base de dados da Smart Page, que é onde fica todo o conteúdo. E você vai ter todo o acesso ao conteúdo de todas as Smart Pages para mexer diretamente por aqui. Tá? Você vai notar que o editor é o mesmo que aparece dentro do editor Smart, só que às vezes pode ser mais fácil para você navegar entre os conteúdos, principalmente se você tem um blog ou se você tem muita informação.
É mais fácil às vezes você pesquisar por aqui, por palavra, tá? Você pode escrever qualquer palavra, clicar no botão pesquisar, ele vai encontrar todos os registros que contém aquela palavra, então fica fácil de você localizar sem ter que navegar pelo layout do seu site. É outra forma de você editar. Então, voltando aqui no nosso editor, parou de editar, você pode clicar no botão sair para deslogar. Tá? Vamos falar um pouquinho só aqui do formulário. Olha só, toda a página já vem com um padrão com esse formulário aqui de cadastro. Você pode alterar o texto que vem do lado do formulário clicando no editar. Tá? Note que se o seu texto é branco, você não vai enxergar ele sobre esse fundo branco. Agora, se você selecionar todo o texto, você consegue editar, mudar a cor. Eu costumo selecionar todo o bloco de texto com Command A ou Ctrl A. Em vez de deixar ele branco, deixe ele num cinza claro. Ou deixe ele num cinza mais escuro, edita o que você quer, seleciona de novo e pode mudar ele para branco. Tá? Para a hora que você publicar, ele ficar na cor branca aqui em cima desse fundo escuro do header. Bom, essa é a utilização básica do editor. Note que para alterar outras páginas eu posso clicar aqui no menu para voltar para as outras páginas, ou utilizar aqui o próprio menu, edição do menu, clicando aqui também ele vai voltar para o editor. Ok? Então, basicamente, essa é a utilização do editor. Qualquer dúvida pode entrar em contato com o nosso suporte.